Michel Temer, com todas as provas, diz que é inocente, que não tem provas. O ex-presidente Lula, com todas as provas, com todos os indícios característicos, diz que é inocente. Se Michel Temer cometeu erros, tem que pagar. Se o ex-presidente Lula cometeu erros, tem que pagar. Porque esse Congresso Nacional está tão prostituído e tão promíscuo quanto o governo do Michel Temer. Ele está dando sustentação. Como é que o senhor vai escolher o deputado federal para fazer a dobradinha? E eu não tive o apoio de deputado federal, não dobrei com deputado federal no passado. Justamente para a gente ter essa liberdade, essa autonomia de dizer o que está certo e o que está errado. Então, se tiver um deputado, um candidato a deputado federal, que compactuem com a nossa maneira de pensar a política, de um Brasil-nação que pense no povo e que não pense no bolso, terá o nosso apoio. Senão a gente faz a campanha e espera ter a confiança do povo. Vamos... O maior absurdo, a maior aberração jurídica da história do nosso país aconteceu no julgamento da chapa Dilma Temer, que foram absolvidos e tinham que ter sido cassados. O Supremo Tribunal Federal hoje nos parece ser, infelizmente, uma extensão do Poder Executivo. E por isso julga de acordo com as conveniências políticas do momento. O problema está na má gestão e o problema está na prática da corrupção desoladora que está matando o nosso país e o nosso Estado. É um governo de propaganda. Eu duvido que encontre um cidadão no Paraná que aceite aumentar ainda mais a tarifa do pedágio. Já pagamos um absurdo. Ou seja, o governador nos mentiu de novo. Como que o governo tem a coragem de autorizar um aumento na tarifa de água no momento em que o Brasil vive a sua maior crise? E nós vamos discutir isso na Justiça. Além de estarmos fazendo isso no PROCON, o conceito de segurança pública se valoriza mais a humanização do preso do que a condição de trabalho para o policial. Então nós temos que pensar na investimento em segurança pública, mas investimento com capacidade técnica. Sem valorização do servidor, você não tem um serviço tão bom quanto poderia ter. Nosso partido não dá apoio ao governador Beto Richa, assim como eu disse, nós somos independentes. E também, naturalmente, não pode apoiar essa vergonha que está acontecendo no Brasil, que é esse Michel Temer que aí está. Deputado Márcio Pacheco, o senhor é legislador, a gente sabe que cabe muito mais ao Executivo, mas se o senhor tivesse o poder nas mãos, se o senhor fosse governador do Estado, por exemplo, o senhor mudaria esse modelo, alteraria esse modelo de segurança oferecido hoje aos paranaenses? O que o senhor mudaria? Cara, você veja bem, hoje no Brasil, e no Paraná não é diferente, nós temos o caos na segurança pública. Você dá uma olhada no que está acontecendo no Rio de Janeiro, você dá uma olhada no que está acontecendo no Espírito Santo, que aconteceu no Espírito Santo dias atrás, e o que está acontecendo no Paraná, de maneira mais destacada ainda dentro do sistema prisional, dentro do sistema carcerário paranaense, que é o caos absoluto que está acontecendo hoje, né? E que no Brasil não é diferente do que aconteceu no Amazonas, do que aconteceu nos estados do norte. Então, hoje, Carlos, o que acontece? Nós não temos uma visão de gestão para a segurança pública com uma visão técnica. Vive-se remendando, vive-se dando continuidade ao que sempre existiu e que nós já temos clareza que não funciona. No caso do governo, Carlos, o que acontece? Hoje o governo do estado que está, ele tem uma visão limitadíssima. Fez um show, fez um grande espetáculo para entregar viaturas para o Paraná, que é importante, sem dúvida, fundamental. Aliás, com uma série de restrições, porque diz que parece que deram tanto privilégio ao preso, nessa humanização do preso, que eu entendo também que tem que humanizar sim, o tratamento com o preso, e se ele for tratado como animal, mais animal ele sairá da penitenciária para, às vezes, ser o vizinho desse cidadão que acha que tem que morrer lá. Ele não vai morrer. Ele vai voltar e vai voltar mais violento ainda do que estava quando entrou para a penitenciária. Então, humanizar, tratar o preso como ser humano e dar-lhe um tratamento digno para que ele, pelo menos, não se torne ainda mais violento, essa é uma coisa. Agora, o que se fez, por exemplo, que está havendo crítica de muitos policiais militares, e sei que os meus amigos são policiais militares, dessas viaturas que foram adquiridas. O policial militar não consegue sentar na viatura, se ele for um pouco maior, porque estendeu-se tanto o espaço para guardar o preso, que prejudicou o trabalho do policial, ou seja, se valoriza o conceito de segurança pública, se valoriza mais a humanização do preso do que a condição de trabalho para o policial, que às vezes no momento de sair às pressas ali, tem até dificuldade para sacar a sua arma, porque está num local muito apertado. Sem investimento em segurança pública não se faz segurança pública. Sem melhorar as condições dos presídios para não ficar sobrecarregando as delegacias de polícia, não ficar retirando policiais civis para ficar sendo carcereiros da polícia e faltar polícia na rua, os policiais militares que são hoje empenhados numa série de serviços administrativos que poderiam ser inclusive recontratados, os servidores policiais, os policiais militares aposentados, por exemplo, que são profissionais, que conhecem toda a história da Polícia Militar, que se aposentam e são abandonados pelo Estado.
O Estado poderia fazer a contratação desses mesmos policiais para fazer essas funções administrativas por um preço muito mais baixo, desonerando o Estado e fazendo com que mais policiais estivessem na rua. Sem polícia na rua, Carlos, não tem segurança pública. Sem policial se sentindo valorizado e respeitado, com uma carreira que lhe dê o sonho de se tornar um policial mais graduado, ele não vai fazer um trabalho como poderia fazer se fosse mais valorizado. Então, tem que pensar o quê? Sem valorização do servidor, você não tem um serviço tão bom quanto poderia ter. Então, nós temos que pensar na investimento em segurança pública, mas investimento com capacidade técnica. Deputado, vamos falar de alguns projetos do senhor. Entre eles, o senhor tem uma luta aí travada em relação à tarifa da água, né? Da Sanepar. Eu queria que o senhor explicasse melhor ao telespectador e se posicionasse o que o senhor pretende em relação a essa tarifa praticada hoje. Carlos, nós temos hoje no Paraná e no Brasil, infelizmente, governos que não têm preocupação efetiva com o bem-estar, com o bem comum do povo brasileiro e do povo paranaense. Carlos, como que o governo tem a coragem de autorizar um aumento na tarifa de água no momento em que o Brasil e o Paraná não está fora do Brasil, vive a sua maior crise. Nós temos hoje no Brasil próximo de 14 milhões de pessoas desempregadas. A gente pensa que não, você que está em casa, que tem uma vida confortável, nós que estamos aqui, cara, pensa que não, mas vá nas nossas periferias conhecer o sofrimento que passa o cidadão. Ele também é consumidor da Sanepar. Ele também vai ter que pagar por esse aumento que, nossa visão, além de ilegal, e nós vamos discutir isso na Justiça, além de estarmos fazendo isso no PROCON, nós fizemos uma denúncia, eu e mais 9 deputados, no PROCON, pedindo que o PROCON investigue, e está fazendo, inclusive solicitou a Sanepar uma explicação sobre o porquê desse aumento. Se a Sanepar já tem nesse momento um lucro anual de próximo de 600 milhões de reais, será que precisaria autorizar mais um aumento? Ah, mas é para fazer investimentos. Espera lá, mas todas as cidades do Paraná precisam de investimentos? Aqui em Cascavel nós temos mais de 95% do saneamento básico já concluído. Então Cascavel vai pagar pelo Paraná inteiro, porque alguns prefeitos de algumas cidades não souberam fazer uma negociação com a Sanepar no momento da concessão, autoriza para todo mundo, para rico e para pobre. Para aquele que tem condição de pagar 20, 30 reais a mais, mas para aquele que às vezes 20, 30 reais a mais é o dinheiro que ele teria para comprar um litro de leite para o seu filho. Então assim, um aumento abusivo que não se justifica nesse momento, né? De 2011 para cá tivemos maior mais de 130%. Que a inflação? Desculpa, não entendi. É maior que a inflação? Mas muito maior, 132%, Carlos, de 2011 para cá. Aí se aumenta agora próximo de 25%, ainda que seja parcelado, fora, naturalmente, os aumentos que eles podem ter com a inflação. Temos hoje uma entidade que só pensa que a água não é esgotável. E não se faz investimentos. O planeta tem menos de 1% de água e a maior parte dela está no subsolo. No subsolo. Então, Carlos, o que é que tem que ser feito? Por que às vezes a gente fala assim, por que eu sou contra, por exemplo, esse processo de privatização de duas empresas? Não que eu seja contra a privatização em muitas áreas, ela melhora o serviço para a população, desde que o preço não seja esse absurdo que, mais uma vez, o Paraná é referência em absurdos. Esse pedágio, né, que é o maior absurdo do mundo. Então, quer dizer, a concessão, ela é saudável para a população desde que ela não seja exploradora. Agora, a água, Carlos, e a energia elétrica, ela é fundamental para a existência do Estado. A água pode dar saúde para as pessoas e ela pode matar uma população inteira. Então, quando você passa para a iniciativa privada, e hoje o número da iniciativa privada que está hoje tomando conta da Sanepar e da Copel já é praticamente equivalente ao Estado. O que a iniciativa pensa, de maneira muito legítima, diga-se de passagem? Em lucro. Ela só quer saber de ter lucro. Ela não quer saber se o cidadão está melhor, não, ela quer saber de ter lucro. A empresa, a iniciativa privada, especialmente o capitalismo selvagem, que não pensa no trabalhador, que não pensa no cidadão, ele só quer ter lucro. E o que nós estamos vendo na Sanepar hoje é um capitalismo selvagem, que quer aumentar o lucro, para aumentar para mais de 1 bilhão, sem pensar que o cidadão vai estar sofrendo, que o pobre miserável lá vai estar sofrendo. Aí não, vamos reduzir a tarifa de água, que era 10, vamos diminuir para 5. Beleza, diminuíram para 5, que seria uma atitude boa se tivessem diminuído também o preço proporcionalmente em 50%. Não, reduziram em 50% a possibilidade da taxa mínima para 5, né, 5 metros cúbicos, mas mantiveram o mesmo preço. Quer dizer, ou seja, aumentaram em 100%, podemos fazer uma avaliação grosseira dessa maneira. Então, assim, sou contra o aumento, acho que a Sanepar e a Copel deveria ter total autonomia do Estado, porque é saúde pública, é segurança pública de alguma maneira, né, a Copel e a Sanepar, mas o governo tem uma visão diferente e autorizou esse aumento. Esse tratamento dispensado à cidade de Cascavel,
A gente vai para Maringá, Ponta Grossa, Londrina, Foz do Iguaçu mesmo, né? A entrada já tem ali a duplicação. Aqui houve uma luta enorme para que a região possa conseguir a duplicação aqui do Trevo Cataratas até o Show Rural, até São João, ali, entrada de São João, Trevo. Por que trata o Cascavel dessa maneira, deputado? Uma cidade tão importante. Os deputados nunca pensaram em se reunir para bater na mesa, né, e exigir que realmente seja feita a duplicação de Cascavel a Corbélia, de Cascavel a Ibema, que a gente tenha a duplicação completa até Foz do Iguaçu, porque ainda temos alguns trechos que não foram duplicados. Olha, Carlos, eu tenho tido na Assembleia E o Trevo Cataratas, me desculpe que eu sei que o senhor também tem uma luta em relação ao Trevo. Eu tenho na Assembleia um enfrentamento em relação a esse governo, dentre outras muitas razões, Carlos, especialmente porque é um governo de propaganda. Quantas vezes o governador veio aqui em Cascavel, não sei se você estava aqui à época, uns 3 anos atrás ele veio ali na Cotriguaçu, um show, um palanque, muita gente. Olha, o ano que vem nós estamos iniciando aqui a duplicação do Trevo Cataratas ao Trevo São João. 3 anos atrás. Não aconteceu. Nós pressionamos a Assembleia Legislativa, aí deu um bafafá aqui na época do Show Rural, inclusive, acho que desse ano, se me falha a memória, do ano passado. Aí ele veio de novo no Show Rural. Não, agora nós vamos iniciar, tá certo já a duplicação de Cascavel até o Trevo São João. Muito bem, ficamos felizes. Não sabíamos que para anunciar isso, inclusive, ele estava negociando com as concessionárias a retirada da duplicação que você falou de Cascavel a Corbélia. Estava certo, estava no contrato de pedágio das concessionárias a duplicação da Via Par de Cascavel até Corbélia. O que aconteceu? Numa renegociação que ele fez, ele retirou essa duplicação, deixando só a duplicação do perímetro urbano de Corbélia. E aí, muito bem, já ficamos revoltados, tal, muita crítica, muito enfrentamento, mas ainda teremos, né, a duplicação ali do Trevo Cataratas até o Trevo de São João. Agora, muito recentemente, nós estávamos, aí eu vou entrar no Trevo Cataratas em seguida, estávamos numa reunião para tratar do Trevo Cataratas. O diretor do DR, o Mário Leal, disse o seguinte, olha, na verdade, para fazer a duplicação do Trevo Cataratas até o Trevo de São João, terá que haver, dentre outros investimentos bem pontuais nessa rodovia 277, terá que haver um degrau tarifário. De quanto? 15% esse ano e mais 15% no ano que vem. 30% de degrau tarifário. O que é degrau tarifário para o cidadão que às vezes não se familiarizou com esse termo? É o quê? Aumento do pedágio. Imagina aumentar mais de 30% para fazer o restante da duplicação, porque o que tinha de crédito do governo para com as concessionárias era o valor que daria para fazer só até ali onde era o posto da Polícia Rodoviária Federal, da posto da Polícia Rodoviária Federal, ali na entrada para Boa Vista Aparecida. Ou seja, dali para lá não está contemplado nessa negociação. Ou seja, para duplicar, nós teríamos que pagar mais de 30%. Evidentemente que eu duvido que encontre um cidadão no Paraná que aceite aumentar ainda mais a tarifa do pedágio. Já pagamos um absurdo. Ou seja, o governador nos mentiu de novo. Não será feita a duplicação até o Trevo São João, a menos que nós autorizemos, que o governo autorize, um aumento de até 30% na tarifa do pedágio. Então, assim, é uma vergonha o que se faz. A região oeste do Paraná. Faço a pergunta, não, mas você às vezes faz um enfrentamento ao Beto, Pacheco, mas escuta, eu faço a pergunta para o cidadão. O governador Beto Richa está no governo há 8 anos, vai chegar a 8 anos no ano que vem. Que o cidadão procure lembrar de uma obra de importância tal, de acordo com a relevância que tem a nossa região oeste do Paraná, de uma obra que tenha sido feita pelo governo do estado aqui na nossa região. Você não lembra de uma obra, Carlos, que mereça destaque, porque a duplicação do BR que está sendo feita não é dele, que ele coloca propaganda do governo, mas quem está fazendo é a concessionária. Então, assim, esse descaso com a nossa região, esse preterimento da nossa região em todas as questões que nós estamos em luta, é o que nos deixa revoltados, porque aqui o governador teve muito voto aqui em Cascavel, teve muito voto na região oeste, deveria olhar não só no discurso, na prática, fazer investimentos. Então, nós vamos dar aqui um voto de confiança. Qual que é, Carlos? Nós estamos agora para falar do Trevo Cataratas. Aquele Trevo Cataratas já foi palco de muita mentira. Já foi palco de muita exploração política por políticos inescrupulosos que mentiram para a população para garantir a reeleição, dizendo que estava já no orçamento, que tinham conseguido com emenda parlamentar. Aconteceu alguma mudança no Trevo Cataratas de hoje? Agora a nossa luta, Carlos, ela não é uma luta para de novo fazer propaganda enganosa para a população. Eu chegar aqui e falar, não, eu estou correndo atrás, não. É uma luta da frente parlamentar do oeste do Paraná, que é composta por 11 deputados na Assembleia Legislativa, uma luta de todos nós, que ninguém está prometendo que vai fazer. Nós simplesmente reativamos a luta. Nós recomeçamos a luta e qual que será o nosso caminho? O governador Beto Richa está
já em passos adiantados para obter um empréstimo, que não depende da aprovação da Assembleia Legislativa, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o BID, que chegará em 450 milhões de dólares, portanto próximo de 1,5 bilhão de reais. Quer dizer, se ele já vai fazer esse empréstimo, se já está em andamento, nós vamos, de certa forma, exigir que pelo menos uma fatiazinha desse bolo seja destinado para a região oeste do Paraná e que se destine esses 80 milhões dentro de um bolo de 1,5 bilhão de reais para Cascavel, para que seja construído o Trevo Cataratas. Então a nossa luta enquanto frente parlamentar é para que o governador, pelo menos uma vez, olhe para a nossa região e, de fato, não só no discurso, na prática, faça esse investimento que nós merecemos. Esse Trevo Cataratas é uma vergonha e é uma tristeza, né? Você vê um trevo de tanta importância para o Brasil, tendo aquela condição que tem ali de semáforo na BR, né? O senhor tem feito oposição ao governo do Estado? Porque, infelizmente, Carlos, dificilmente esse governo tem apresentado um projeto que seja bom para a população do Paraná. Ele apresenta projetos sempre para atacar de maneira violenta, inclusive literalmente no dia 29 de abril, os nossos servidores públicos, como se o problema do Brasil e do Paraná fosse dos servidores que são trabalhadores. O problema está na má gestão e o problema está na prática da corrupção desoladora que está matando o nosso país e o nosso Estado. Então, o que acontece? Os projetos que ele encaminha sempre para aumentar a IPVA, em 40% que aumentou lá atrás, para aumentar aumentos em 96 itens da cesta básica do cidadão paranaense, o aumento de ICMS que fez, aumento da Copel, aumento da Sanepar, não pagar nem o índice inflacionário dos servidores públicos, são projetos que só visam o estrangulamento dos nossos servidores para atacar os professores, dizer que o problema está na educação. Você sabe lá, Carlos, que na Assembleia Legislativa existe a bancada da base, né, a liderança da base do governo e a liderança da oposição. Essas duas lideranças, elas têm alguns benefícios, alguns assessores a mais, alguns benefícios a mais. Então, quem está na bancada de oposição recebe, inclusive, benefícios a mais para estar. Eu nunca estive na bancada de oposição, porque eu não sou oposição ao governador Beto Richa. Eu sou oposição aos projetos que ele tem encaminhado que, na minha avaliação, na ampla maioria, tem sido contra os interesses do povo. E eu não fui eleito para ser base do governo. Eu não fui eleito para ser oposição, eu fui eleito para ser um representante que defende os interesses do povo do Paraná. Isso que eu fui eleito. Então, todo projeto que eu entendo que é bom, e infelizmente foram poucos até hoje, na minha humilde avaliação, eu tenho votado a favor. Agora, quando o projeto é ruim, que prejudica a população, evidentemente que tem não só o meu voto contrário, tem o meu posicionamento contrário, porque eu não tenho, graças a Deus, o rabo preso com o governo, não tenho o rabo preso com essas pessoas. Deputado, vamos falar um pouco de política dentro do Estado, né? A situação também do país. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de cadeia, mas agora a quarta região, né, os desembargadores, os 3 desembargadores vão dar seguimento, se concordarem com o despacho, com a sentença, o ex-presidente vai acabar sendo preso. O senhor acha que nós estamos tendo justiça no país? Ou, em alguns casos, como no caso do ex-deputado Rocha Loures, do próprio Aécio Neves, senador que voltou ao Senado, do próprio Michel Temer, que está denunciado, né? O senhor acredita que nós estamos tendo aí diferentes julgamentos para casos parecidos de corrupção? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos hoje, infelizmente, Carlos, que nós vimos no Tribunal Superior Eleitoral, foi um exemplo típico disso. O maior absurdo, a maior aberração jurídica da história do nosso país aconteceu no julgamento da chapa Dilma Temer, que foram absolvidos e tinham que ter sido cassados pela justiça e não foram. O Supremo Tribunal Federal hoje nos parece ser, infelizmente, uma extensão do Poder Executivo. E por isso julga de acordo com as conveniências políticas do momento. Mas isso não deve nos servir de base, Carlos, para defendermos o que não é certo, para defendermos o que é errado. Se Michel Temer, que se diz inocente, com provas mais do que contundentes, de que está envolvido até o pescoço em prática de corrupção passiva, por conta da atuação juntamente com outro empresário, seu governo hoje, Carlos, está mergulhado em denúncias seríssimas e com indícios que são provas, não são indícios, são provas de práticas de corrupção. Temos lá um governo, então um presidente da República que recebe um empresário bandido, um empresário bandido, e aí também, então nós temos, aí é até bom que ficou como exemplo, porque parece que no Brasil só político é bandido. Mas nós temos empresários bandidos. E que apareceram agora. Que apareceram agora. Então nós temos que fazer a nossa como é que se diz? A nossa meia-culpa.
Nós temos jornalistas bandidos. Nós temos, então, assim, nós temos que separar o joio do trigo. Não é porque o judiciário está julgando com 2 pesos e 2 medidas que nós podemos aceitar com 2 pesos e 2 medidas posturas equivalentes. Por exemplo, Michel Temer, com todas as provas, diz que é inocente, que não tem provas. O ex-presidente Lula, com todas as provas, com todos os indícios característicos, diz que é inocente. Então, quem que está certo e quem que está errado? Nós vamos dizer que o Michel é culpado e que o ex-presidente Lula é inocente. Não interessa o que a justiça vai fazer. Interessa o que o eleitor, o que o cidadão tem que avaliar. Se Michel Temer cometeu erros, tem que pagar. Se o ex-presidente Lula cometeu erros, tem que pagar. E o que é que eu disse ontem na minha rede social? Agora, Mas por que muitos bandidos estão soltos? Estão soltos porque o Poder Judiciário, infelizmente, tem tido 2 pesos e 2 medidas, Carlos. Hoje a justiça no Brasil não é o que está na lei. O juiz, o desembargador, o ministro, ele decide primeiro o que vai fazer e depois se sustenta na legislação para defender a sua ideia. Então hoje a lei no Brasil, infelizmente, não é o que a lei prescreve. Hoje se apega em jurisprudências que muitas vezes são totalmente contrárias ao que diz a lei para justificar o que eles defendem. Então, só para finalizar, Carlos, então é o seguinte, o nosso posicionamento é o seguinte, o ex-presidente Lula que teve essa condenação, será que juiz é tudo uma conspiração? Então ele é inocente, é tudo uma conspiração. Então o José Dirceu foi preso, era uma conspiração para prender o Lula. O André Vargas foi preso, era uma conspiração para prender o Lula. O Eduardo Cunha foi preso, era conspiração. Mas pera lá, gente. Não podemos também colocar uma venda na frente do olho e querer achar, não, o Michel Temer está errado, mas o Lula... Não, uma coisa é você gostar do ex-presidente, e eu votei no ex-presidente Lula 2 vezes. Uma coisa é você gostar do cara, outra coisa é você tapar o sol com a peneira. Eu acho que ali de inocente não tem nada. De inocente, tanto é que está respondendo agora a 6 denúncias, não é? Esse foi só o primeiro julgamento. 6 denúncias, com um monte de pessoas ao seu redor, todos eles presos ou indiciados. Temos que tirar Michel Temer, temos que tirar, o Lula já saiu, temos que tirar, se for o caso, o Maia entrar e não for governo para o Brasil, tem que tirar. O senhor é a favor de eleições diretas ou de uma eleição indireta agora com mandato tampão aí? O nosso partido defende eleições gerais, Carlos. Porque o nosso partido entende o seguinte, o que é eleições gerais? É eleição direta para presidente e a eleição direta agora já para todos os parlamentares. Mudar tudo. Porque esse Congresso Nacional está tão prostituído e tão promíscuo quanto o governo do Michel Temer. Ele está dando sustentação. Como é que o senhor vai escolher o deputado federal para fazer a dobradinha? Porque o senhor certamente vai disputar a reeleição ou vai mudar para federal? Vai disputar uma cadeira da Câmara Federal? O senhor tem esse pensamento? A nossa caminhada, Carlos, com muita humildade, deve ser por uma reeleição aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E eu fui eleito na eleição passada, Carlos, sem o apoio de um prefeito no Paraná. Nenhum. Dos milhares de vereadores, eu tive apoio de um vereador de Catanduvas. Vereador Miltinho Custa, talvez esteja assistindo, um abraço para ele. Um vereador. E eu não tive o apoio de deputado federal, não dobrei com deputado federal no passado. Justamente para a gente ter essa liberdade, essa autonomia de dizer o que está certo e o que está errado. Então, se tiver um deputado, um candidato a deputado federal, que compactue com a nossa maneira de pensar a política, de um Brasil-nação que pense no povo e que não pense no bolso, terá o nosso apoio. Senão, a gente faz a campanha e espera ter a confiança do povo. Agora, no Paraná, o partido do senhor não caminha com Beto Richa. Não caminha. Não tem como dar sustentação para esse governo. É um governo que, no nosso entendimento, não governa para o povo. Governa para fazer propaganda, governa contra os interesses do que nós entendemos como sendo minimamente razoável, de respeito à população do Paraná. É um governo que só pensa em aumento de tarifa, que só pensa em atacar servidor público, que a culpa é das universidades, que a culpa é da escola pública, que a culpa é dos servidores. Gente, isso é um absurdo. O trabalhador não é o problema. O problema é a gestão mal feita, mal administrada e a corrupção que está acabando com o nosso país. Isso é problema. Trabalhador não é problema. Por que a reforma da Previdência? Gente, que absurdo essa reforma da Previdência no Brasil. Quer dizer, como se você fosse o problema do Brasil, Carlos. Você não vamos deixar o Carlos se aposentar. Gente, você está trabalhando, está produzindo, né, riqueza para o país. Eu também estou, nós estamos, o cidadão que está em casa trabalha. O problema não está na reforma da Previdência. Mas por que não se discute o juro da dívida, que consome os 50% de tudo que nós produzimos no Brasil? Um absurdo. Então, assim, nosso governo, nosso partido não dá apoio ao governador Beto Richa, assim como eu disse, nós somos independentes. E também, naturalmente, não pode apoiar essa vergonha que está acontecendo no Brasil, que é esse Michel Temer que aí está.